Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Sou o professor Max Rodrigues, teu professor de filosofia. Sou do sexo masculino, tenho 55 anos. Tenho a cor parda, cabelos e olhos castanhos. Tenho estatura mediana e hoje, em especial, estou trajando sapatos pretos, calça jeans, camisa preta padrão do curso. Estou usando um anel e um relógio digital. Nossa sala de aula de hoje é um estúdio de televisão, por isso mesmo utilizarei a nossa tela interativa para as nossas necessárias anotações. Então vamos ao tema. Indústria cultural, né? Presta atenção, estamos numa aula de revisão. Então vamos aqui a uma breve definição sobre esse tema que eu penso que é importante para a nossa aula e para o nosso exame do macro. Olha só. A indústria cultural é um fenômeno do século XX, da era industrial da vida moderna, quando o consumo de massa era estimulado e uma padronização do gosto. Isso é importantíssimo aqui, olha. Quando o consumo de massa era estimulado e há uma padronização do gosto, gerando uma cultura de massa. É quando vamos explorar outros frankfurtianos, além da primeira geração. Walter Benjamin, Herbert Marcuse e Habermas. Então, preste atenção. Isso aqui é uma aula de revisão. Lembrando, a aula passada, tu pode procurar aí, tá aí, para você disponível. Trata da indústria cultural e do aparecimento da teoria crítica, ou escola de Frankfurt, que vem na tua prova, né? Foram os frankfurtianos que se debruçaram a esse fenômeno, né, da construção do consumo de massa, da construção de uma padronização do gosto, da construção que o capitalismo teve de uma padronização das vontades e dos desejos da grande massa, né? Que é a cultura de massa, de um modo geral. Inclusive, começa com dois pensadores, lembra? Adorno e Horkheim, que conceituam indústria cultural, que criam esse conceito de indústria cultural na obra A Dialética do Esclarecimento, que está na aula passada. Ponto. Características, eles são marxistas, são influenciados também por Nietzsche, são influenciados também por Schopenhauer, são influenciados também por Kant. Outra característica da primeira geração, Adorno e Horkheim, eles são pessimistas. Para eles, a indústria cultural veio para alienar e cada vez mais sacrificar, né, as possibilidades de liberdade, de autonomia dos indivíduos, principalmente das massas. Ponto. Aula de hoje. 3 pensadores importantíssimos. Olha aqui, ó. Walter Benjamin, Herbert Marcuse e Habermas. O que é que eles têm em comum? Os 3 têm em comum o seguinte: eles já vão abordar a indústria cultural não como um elemento negativo, né, exclusivamente pessimista, exclusivamente. Pelo contrário, eles veem a indústria cultural como um elemento reativo, cada um ao seu modo. Walter Benjamin, que era contemporâneo dos frankfurtianos da primeira geração, que também não dá para se enquadrar imediatamente a escola de Frankfurt, mas que reivindicava essa perspectiva teórica e política e ideológica dos frankfurtianos, lembrando que eles eram, a maioria, judeus e alemães, né? Filósofos, linguistas, sociólogos, psicanalistas e tal. O Walter Benjamin ele vai trazer um texto importante que geralmente cai nos vestibulares, que é a obra de arte na era da sua reprodutibilidade. O que quer dizer isso, Max? Quer dizer o seguinte, é quando surge a fotografia e o cinema. Ele vai fazer uma comparação. Antes eram as artes clássicas, por exemplo, a música, a pintura. Para você ver uma obra de arte ou Mona Lisa, você tinha que ir lá no museu. Era uma experiência única, é uma experiência indivisível, é o que ele chama que é uma experiência autêntica, é o que ele chama que é uma experiência que tem uma áurea. Quando surge a fotografia, eu posso reproduzir agora esse quadro da Mona Lisa para qualquer lugar e para todas as pessoas do mundo. Quando surge o cinema, a imagem em movimento, a coisa muda, altera ainda mais a percepção. 2 elementos importantes que o Walter Benjamin chama a atenção nesse ensaio maravilhoso, que é, o primeiro, existe uma nova percepção sobre a obra de arte, independente da percepção clássica. Agora, com a possibilidade de reproduzir, né, seja no cinema, seja na fotografia. Segundo lugar, que é a questão outra questão interessante. Segundo Benjamin, ele vê que o cinema, que a fotografia podem sim servir para politizar a classe operária. Se você desenvolver determinados filmes com determinadas temáticas sérias, você pode ajudar a aumentar a consciência de classe da classe operária. Por exemplo, o filme Encoraçado Potemkin, assiste lá. 2.
Herbert Marcuse é também da escola de Frankfurt, critica a teoria crítica. Segundo ele, interessante. Vamos lá, o Marcuse vai primeiro fazer uma incursão com Freud. A tese do Freud é a seguinte: nós temos uma pulsação sexual enorme. Nossa vontade do prazer é enorme, não somente do sexo, do prazer no sentido amplo da vida. Mas, segundo Freud, para construir uma civilização é preciso matar o prazer. Então, colocou-se no lugar do excesso de prazer o trabalho. Então, a civilização se construi a partir do trabalho, negando o prazer, o que o Michel Foucault vai chamar de hipótese repressiva. O Marcuse até que ele admite isso, porém, com limitações. Quando ele vai encontrar a questão do trabalho como um elemento que se regula o prazer, ele vai dizer, não, peraí, agora eu sou Marx. O trabalho pode sim ajudar a construir riquezas, mas essa divisão de riquezas, onde é que vai ter essa liberdade, afinal de contas? O capitalismo acaba construindo padrões de confortos da população que ela começa a se adaptar àquilo, e se adaptar cada vez mais, e abrir mão da sua consciência crítica. É o que ele vai chamar do resultado de um homem unidimensional, um homem que só tem uma dimensão, que é incapaz de analisar criticamente a sua realidade e a realidade que o cerca. E, por último, o Habermas. O Habermas é da segunda geração, foi aluno, né, e estagiário do Adorno, e que também reage positivamente. Segundo ele, existe a possibilidade hoje de resolver as coisas a partir de uma dialógica, a partir de um diálogo. É a teoria da ação comunicativa, ou a teoria do agir comunicativo, ou a teoria da comunicação, tá? Do Habermas, que tem 4 elementos importantes. O primeiro, um problema. Então nós temos um problema? Temos, por exemplo, a guerra de Gaza. Agora, hoje, né? A guerra na faixa de Gaza. Tem um problema sério que pessoas estão morrendo lá inocentes. 2, tem um problema? Tem. Então, o segundo momento agora nós podemos argumentar sobre esse problema. Argumentar o máximo possível, sem pretensão nenhuma de pressão externa, sem a pretensão de impor ideias, mas de dialogar. Terceiro, vamos procurar um consenso nesse diálogo. Depois que nós encontrarmos um consenso nessa argumentação ética entre os envolvidos, nós teremos um padrão e criar uma norma. A ONU vive desses padrões de consenso, por exemplo, né? Então, esses 3 pensadores que reagem à perspectiva, fazendo a crítica à razão instrumental, colonizadora, controladora, mas eles reagem contrário à primeira geração pessimista, tá? Então, agora, com a presença marcante do meu querido aluno Gui, que sempre traz perguntas importantes. Vamos lá, Gui, é contigo a bola. Professor, a segunda geração pode ser considerada pessimista sobre a indústria cultural? Não, pessimista não, Gui. A primeira geração é pessimista, né? O Adorno, Horkheim são, claramente. Mas a segunda, eu estou te mostrando, o Walter Benjamin que fica nesse intervalo, mas principalmente o Habermas e o Marcuse, eles veem que a indústria cultural, que toda essa razão instrumental é preciso ser criticada, mas que a indústria cultural pode servir para ajudar a conscientização da classe operária e das massas, no sentido de garantir essa autonomia e liberdade, né? Bem, vamos aos exercícios, que é o que importa agora nessa etapa. Vamos lá. Questão número 1. Vonesp 2016. A razão que serve para o desenvolvimento da técnica é a razão instrumental, bem diferente da razão vital, por meio da qual o homem se torna capaz de compreender criticamente a situação em que vive. O especialista competente pode ser o aprendiz de feiticeiro, que não reflete suficientemente bem a respeito dos fins de sua ação. Presenciamos no século XX um período de crise. A razão, que deveria servir para vincular o homem ao real, a fim de compreendê-lo, para escolher o que é o melhor para a sua vida, essa razão se acha enlouquecida. Com base no texto, a crise da razão, é correto afirmar que sob o ponto de vista filosófico, a ciência dotada de neutralidade de valores, não, conhecimento e interesse sempre andam juntos, segundo Habermas. B, a razão instrumental garante uma relação equilibrada entre ciência, técnica e meio ambiente. Pelo contrário, a razão instrumental garante lucro, independente de qualquer outro fim. C, a reflexão filosófica sobre a razão instrumental fundamenta-se em critérios religiosos, jamais. Razão e fé aí são bem distintas. D, a razão vital proporciona critérios reflexivos sobre as finalidades da ciência, interessante. E a letra E, trata-se de um problema filosófico desvinculado do irracionalismo da ciência. A ciência irracional
Bem, isso aí é uma alternativa absurda. A única resposta competente, letra D, a razão vital proporciona critérios reflexivos sobre a finalidade da ciência. Presta atenção, existe uma razão instrumental, que é uma razão ligada ao capitalismo, e existe uma razão crítica, que é justamente a proposta pela Escola de Frankfurt de um modo geral. Questão número 2, a obra de arte pode denominar-se revolucionária se, em virtude da transformação estética, representar no destino exemplar dos indivíduos a predominante ausência de liberdade, rompendo assim com a realidade social, mistificada e petrificada, e abrindo os horizontes da libertação. Essa tese implica que a literatura não é revolucionária por ser escrita para a classe trabalhadora ou para a revolução. O potencial político da arte baseia-se apenas na sua própria dimensão estética. A sua relação com a praxe, ação política, é inobservavelmente indireta e frustrante. Quanto mais imediatamente política for a obra de arte, mais reduzidas são os seus objetivos de transcendência e mudança. Nesse sentido, pode haver mais potencial subversivo na poesia de Baudelaire e Rimbaud que nas peças didáticas de Bertolt Brecht. Segundo o filósofo, a dimensão estética da obra de arte caracteriza-se por apresentar conteúdos ideológicos de caráter conservador da ordem burguesa. B. Comprometer-se com as necessidades de entretenimento dos consumidores culturais. C. Estabelecer uma relação de independência frente à conjuntura política imediata. D. Subordinar-se aos imperativos políticos e materiais de transformação da sociedade. E letra E. Contemplar as aspirações políticas da população economicamente excluída. Estabelecer uma relação de independência frente à conjuntura politicamente imediata. O Herbert Marcuse foi muitas vezes chamado, equivocadamente, de revisionista e tudo mais, porque ele é contra aquela arte engajada. Para ele, a estética, ela atravessa as classes sociais. O combate ideológico de estética é uma obra livre, que atravessa o conhecimento e as classes sociais. Ela não tem obrigatoriedade de ter esse compromisso com o Partido Comunista, com as ideologias da Internacional Comunista ou de qualquer outra fonte ideológica, né? E a questão número 3, como a programação se dirige ao que já sabemos e do que já gostamos, e como toda a cultura sob a forma de lazer e entretenimento, a mídia satisfaz imediatamente nossos desejos, porque não exige de nós atenção, pensamento, reflexão, crítica, perturbação de nossa sensibilidade e de nossa fantasia. Em suma, não nos pede que as obras de arte e de pensamento nos pedem trabalho sensorial e mental para compreendê-las, amá-las, criticá-las, superá-las. A cultura nos satisfaz se tivermos paciência para compreendê-la e decifrá-la. Exige maturidade. A mídia nos satisfaz porque nada nos pede, senão que permaneçamos para sempre infantis. Mariana Chauí. De acordo com o texto sobre a mídia ou a indústria cultural, é correto afirmar que tem por objetivo a realização das finalidades educativas e de aprimoramento estético? B. Está baseado na padronização e mercantilização da cultura e na gratificação imediata? Está desconectada da realização de interesses econômicos dos patrocinadores? D. Solicita dos consumidores de cultura níveis elevados de amadurecimento emocional? Letra B. Está baseado na padronização e mercantilização da cultura e na gratificação imediata? Essa é a resposta. Olha só, a banda Titãs tem uma letra que diz assim: a televisão me deixou burro, muito burro demais. A ideia é essa, é que você simplesmente pare, sente e absorva, pense cada vez menos, se habitue com aquilo e aquilo vive a tua vida. A tua consciência crítica, a tua capacidade de viver por si só, a tua autonomia morre, né? Então, gostou de aula de hoje? Então é o seguinte, hoje nós vimos a indústria cultural e aprofundamos em outros pensadores que caem em vestibulares, tá? É um assunto muito importante para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA, siga a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. E a TV Encontro das Águas te espera.